Os Estados Unidos confirmaram que a lista de Donald Trump vai muito além do ministro Alexandre de Moraes. Na lista de sancionados tem gente do STF, do TSE e dezenas de outras autoridades. Gente, essa novidade eu trouxe aqui para compartilhar com vocês porque ela alegrou o meu dia e eu espero que alegre o seu. Espero que todos nós fechemos a semana com uma chave de ouro. Você já viu esse filme antes? O filme da mega operação da polícia contra o crime organizado numa favela do Rio. Termina em grande comoção, dezenas de mortes, muito sangue e a sensação de que as coisas só pioram, e bastante. Como ficou demonstrado hoje, o crime organizado, mais uma vez, na verdade, eu gostaria de acrescentar, o crime organizado tem condições de resistir ao Estado, tem condições de contra-atacar o Estado e exibe logística suficiente para reagrupar, rearmar e prosseguir aumentando seu controle. Do ponto de vista político, as coisas pioraram mais ainda. Por ser um ponto muito vulnerável para o governo federal nas próximas eleições, qualquer debate técnico ou, digamos, entre aspas, imparcial sobre segurança pública está interditado. Governadores de estado pedem ajuda federal e dizem que ela é negada. O governo federal diz que ajuda e os governadores é que não sabem como atuar. No caso específico do Rio, autoridades locais dizem que ainda por cima o STF tomou decisões que dificultam o trabalho da polícia. Girando em volta de si mesmo, é o que faz o sistema político brasileiro hoje, ele gira em volta de si mesmo. Esse sistema político e suas instituições, eu estou falando de partidos, poderes, estão demorando para perceber que o crime organizado se transformou no principal fator de risco político e de governabilidade para vários países desta imensa área e várias regiões do Brasil já estão nesse grupo. O crime organizado brasileiro já é visto também como fator de risco geopolítico para os Estados Unidos, entre outros. Claro, Washington pressiona o governo brasileiro, entre outras coisas, a reconhecer organizações como o PCC ou o Comando Vermelho como organizações terroristas e a militarizar seu combate. É o que os americanos estão fazendo ali no Caribe agora e no Pacífico. Sem Lula, estava viajando, voltando da Malásia, a Casa Civil reconheceu o peso dos acontecimentos hoje no Rio e organizou uma reunião de ministros para monitorar os desdobramentos da operação policial. A coisa é grave. Entre os ministros estava também o chefe de marketing do governo. Rodrigo, só para concluir então, eu achei maravilhosa a sua explicação e me veio dois questionamentos. O primeiro é, nós temos, além do crime de narcotráfico, porque eu não entendo de direito, eu sou jornalista e professor de filosofia, seria absurdo acrescentar a todos os crimes desse narcotraficante insurreição armada e abolição do Estado de Direito por uma soberania paralela? Porque eles estão criando fronteiras que não podem existir, resistindo à força policial do Estado e criando pequenas nações. Seria um absurdo dizer que eles, além do crime de narcotráfico, além de tudo isso, é uma insurreição armada e um Estado paralelo? Eu tenho certeza... Aí sim seria violação do Estado de Direito, coisas que acusaram Felipe Martins disso, acusaram Daniel Silveira disso, acusaram a mim, o Paulo Figueiredo disso, e os narcotraficantes não podem ser enquadrados nesse crime? Eu tenho certeza que essa discussão não é nem mais ideológica, é de caráter prático. É exatamente o que você falou. Eles estão atentando contra o Estado Democrático de Direito o tempo todo. Eles estão estabelecendo o toque de recolher, eles estão cerceando o direito de ir e vir, eles estão acabando, Alain, com a própria economia local. Porque todo morador de favela que é empreendedor, no Comando Vermelho hoje, está pagando taxa. Você viu aí há 2 semanas, não sei se vocês comentaram sobre isso, um jovem em Fortaleza vendendo churrasquinho, cara, que foi assassinado porque não quis pagar R$1.000 por mês, cara. Um empreendedor de favela, economia local, sabe? E, de novo, Lewandowski finge que isso não está acontecendo. E alguns colegas da direita também ficam focados na questão do narcotráfico, que é importante, tem que ser combatido, evidente, mas é muito mais que isso. O dinheiro das facções vem hoje do cigarro paraguaio, vem do vape, vem da internet furtada, vem do bujão de gás superfaturado, vem do transporte alternativo ilegal, vem da construção civil, né? Eu sou um crítico contundente ao Eduardo Paes. O Eduardo Paes ele fugiu do tema da segurança pública durante anos. Muitos falam que o Bolsonaro ainda é o plano A. Bolsonaro elegível, disputando as eleições em 2026. E que aí o segundo nome aí seria o Eduardo Bolsonaro, né? Seria ele. E aí eu ia te perguntar sobre essa questão. Continua sendo o Bolsonaro o plano A? E caso não, o Eduardo vem sendo aí vinculado como segundo nome? Essa é uma pergunta importante, porque, veja, o fato de nós não podermos ter um candidato à presidência, que é o homem mais popular, político mais popular do Brasil, ou o segundo maior, se você for
petista você vai achar que é o segundo maior, porque você vai achar que o Lula é o maior. Eu, particularmente, acho que as pesquisas mostram consistentemente o Bolsonaro como o político mais popular do Brasil. Eu também acho. O fato dele não poder participar de uma campanha presidencial já mostra que nós vivemos debaixo de um regime. Tá? E eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu fui uma pessoa contra a lei do ficha limpa lá atrás. A lei do ficha limpa é uma dessas burrices brasileiras. O brasileiro adora achar que vai reinventar, vai refazer o trabalho do Alexander Hamilton e do James Madison. Entendeu? O cara vai falar, vou refundar Montesquieu, vou refundar a ideia de uma república, vou criar um negócio diferente aqui que nunca foi feito em lugar nenhum, mas vou fazer aqui e vai dar certo. O brasileiro adora isso. Então, a lei do ficha limpa foi a ideia brilhante de alguns de que você, em vez de deixar a população decidir quem serão os candidatos, você vai transferir essa prerrogativa para um grupo de meia dúzia de burocratas governamentais. Uma pessoa, para ter uma ideia dessa, ela tem que estar num grau de ignorância na ciência política, assim, tão grande, e eu não sei nem o que dizer. Porque é evidente que essa casta de burocratas estatais vai sempre favorecer os candidatos do sistema. Serão os candidatos populares que serão impedidos de disputar? Não. Serão os candidatos antissistema que vão ser impedidos de disputar. Sempre. Os candidatos do sistema têm vida limpa. O candidato do sistema, Renan Calheiros, vai ter algum problema com a lei do ficha limpa alguma vez na vida dele? Vamos trocar vir um pouquinho mais para cá. Ciro Nogueira vai ter algum problema com a lei do ficha limpa? Não tem. Então você está transmitindo e transferindo o poder do povo para uma casta de burocratas. Por trás disso existe uma mentalidade, que é a mentalidade de que o povo é burro e que, no final das contas, quem entende das coisas, quem tem que ser o guardião do povo, é uma casta iluminada de burocratas que passaram no concurso público. Então, lei do ficha limpa é a transferência do poder do demos, ou seja, é a transferência do kratos, do demos, para o júris. Então você sai da democracia para a juristocracia. Então, né, o kratos é o poder, o demos é o povo, Certo. o júris é a casta burocrática. Então, a lei do ficha limpa é, assim, uma das coisas mais estúpidas que a direita apoiou nos últimos anos, porque a direita tem um fetiche de achar que o problema do Brasil é corrupção. É a corrupção. É claro que o problema do Brasil não é corrupção. Bom, posto isso, quando o Lula ficou impedido de disputar as eleições, eu também falei, olha, isso é um problema, porque a nação precisa se pacificar nas urnas. Então, o sujeito está lá, condenado, etc., dispute as eleições. Se a população quiser votar no cara, votou, pô. Eu não preciso de Sérgio Moro, sei lá, os juízes do TRF, sei lá qual era o TRF 4, lá de Curitiba. De Curitiba, o juiz do TRF4, os ministros do STJ, eu não cagando para esses caras, a opinião desses caras, a opinião que tem que valer é a opinião do povo, da mesma forma para o caso do Bolsonaro. Bom, isso é um capítulo da sua resposta para dizer que nós temos um problema quando a população não pode escolher sequer em quem pode votar. Nós já temos um problema no Brasil, que são os partidos políticos, os caciques dos partidos políticos, que decidem quem podem ser os candidatos. Agora nós temos, além dos caciques dos partidos políticos, os burocratas da classe estatal. Então, o povo, sua capacidade de escolher de fato o seu representante é nula. Se você de esquerda diz assim, isso é democracia, eu falo assim, você realmente está com um conceito ótimo de democracia, né? É o Politburo que decide quem são as lideranças políticas, o nome disso é comunismo, o nome disso não é democracia. Para a gente finalizar aqui, o Cruz falou o seguinte, por que não sai uma nova Magnitsky contra outros ministros? Há impedimento por parte dos Estados Unidos? Não. É que o processo normal de uma Magnitsky demora mais ou menos uns 4 ou 5 meses para ela ser feita. 4 ou 5 meses para ser feita. A gente tem nas últimas 3 semanas o governo americano está fechado, está em shutdown, porque acabou o dinheiro. Aqui quando acaba o dinheiro o governo fecha,
e um monte de operações não podem ser feitas, um monte de funcionários a dispensar, isso tem atrapalhado muita gente. Até a NASA, né, entrou nessa. Um monte aqui. Vão parar de pagar a Bolsa Família daqui, né, o food stamp da semana que vem. Então, tá um problema danado aqui. Mas a gente está em discussão, Magnitsky, aos demais ministros da primeira turma, ao Paulo Gonet, como Procurador-Geral da República, e eu tenho feito aqui uma campanha muito forte para Magnitsky no Gilmar Mendes. Mas vai demorar um pouco. Entendi. Vai demorar um pouco. Bom, isso mas aí. Não tem nenhum impeditivo, não. Bom, obrigado, Paulo. Muito boa entrevista hoje. Aí você Aí, deixa eu ver, aí já é 12h46, né? Coppola, queremos te ouvir. Essa operação no Rio de Janeiro é caminho para combater o narcoterrorismo? Parabéns à CNN por reconhecer que se trata de uma situação de terrorismo. Em primeiro lugar, toda a nossa solidariedade às vítimas inocentes dessa tragédia, especialmente os familiares dos policiais que heroicamente deram a sua vida a serviço do combate ao crime e ao combate ao terror no Rio de Janeiro. Hoje, o Brasil é governado por um presidente da República que declarou que os traficantes é que são vítimas dos usuários de droga. E esse presidente lidera um partido político que obteve mais de 80% dos votos dos presos nas cadeias. O nosso ministro da Justiça celebra a soltura de metade dos presos detidos em flagrante, enquanto o Supremo Tribunal Federal reenquadra milhares de traficantes faccionados como se fossem meros maconheiros. Para completar, o STF é presidido por um ministro que já proibiu a polícia do Rio de Janeiro de realizar sobrevoos e operações táticas nas favelas dominadas pelo crime organizado. Mas, enquanto a narrativa da esquerda brasileira é tratar os criminosos como vítimas da sociedade, as estatísticas revelam a realidade sobre quem são os verdadeiros agressores. Em 2024, segundo o Datafolha, 23 milhões de brasileiros viviam em áreas dominadas por facções criminosas. Mas, graças à impunidade e à soltura em massa de criminosos, esse número aumentou 24% em apenas um ano. Atualmente, são 28 milhões e meio de pessoas habitando zonas sob comando do crime. E quando essas pessoas inseguras, desesperadas, olham para as nossas autoridades em busca de respostas, o que elas veem? CNN Brasil, STF anula a apreensão de 695 quilos de cocaína. G1, Supremo manda soltar 15 integrantes condenados de quadrilha que opera tráfico de drogas. Poder 360. Lava Jato faz 9 anos, sem políticos presos e com Lula presidente. Folha de São Paulo. Correios voltam a dar prejuízo bilionário sob gestão petista. Estadão. Fraude bilionária é o segundo escândalo no INSS do governo Lula III. Então vejam só a situação deprimente do nosso povo. O Estado brasileiro é governado por ladrões incompetentes, enquanto o território brasileiro é governado por traficantes e assassinos, sob o beneplácito da nossa justiça. Aliás, se 15% do país está mesmo sob domínio territorial do crime organizado, por que ninguém da esquerda levanta a bandeira da soberania? Afinal de contas, o que é soberania? É o direito exclusivo do Estado de exercer sua autoridade sobre uma sociedade no seu próprio território. Se tirar o visto americano de um juiz que censurou cidadãos americanos já é considerado um ataque à soberania nacional, imagina aterrorizar 30 milhões de brasileiros pobres e vulneráveis obrigados a obedecer sob pena de violência, tortura e morte. Que soberania seletiva é essa? Aspas aqui para matéria especial da CNN Brasil. A tentativa de equiparar facções criminosas a grupos terroristas é motivo de preocupação no governo Lula, que vê na medida um risco à soberania. Por isso, Ju, na ONU, o senhor Lula da Silva disse com todas as letras, é preocupante a equiparação entre a criminalidade e o terrorismo. Quer dizer, então, que, de acordo com os critérios do governo Lula, narcotraficantes do PCC e do Comando Vermelho, que atiram com armamento militar, que lançam granadas com drones, que matam policiais para defender o seu território de influência, são apenas criminosos comuns? E, por favor, porque é um assunto sério, deixa eu completar aqui, depois você tira o meu tempo. É muito curioso o duplo padrão das elites governantes do Brasil quando o assunto é terrorismo. O ministro Alexandre de Moraes, num despacho de 2023, ele não teve problema nenhum em se referir aos investigados pelo 8 de janeiro como, aspas, criminosos terroristas. E talvez esse seja o problema.
para que o Lula, para que seus aliados reconheçam os narcotraficantes, torturadores, assassinos das facções como terroristas, eles precisariam rabiscar estátuas com batom, derrubar relógios antigos, rezar o Pai Nosso e cantar o hino nacional. Portanto, respondendo rapidamente à pergunta, o verdadeiro caminho para combater o narcoterrorismo é eleger um governo que não tenha um diálogo cabuloso com o crime, que não trate os agressores como vítimas e que reconheça que as facções são organizações terroristas. Isso vai facilitar e muito o valoroso trabalho das forças policiais. A maior faxina da história do Rio de Janeiro. 60 criminosos mortos que estavam criando um cenário de guerra em um local onde as pessoas são subordinadas ao tráfico. E aqui eu digo isso com muita tranquilidade, porque olha só, um pai de família com 2 crianças é assassinado brutalmente e a esquerda comemora, zomba e brinca. Daí, traficante é morto pela polícia e eles estão de luto. Deve ser porque perderam 60 eleitores hoje. E aí eu te digo, meus senhores, cadê a soberania que vocês tanto arrotam? Que soberania é essa? Que o morador da favela não tem soberania nem sobre a sua casa, não tem soberania sobre a sua cidade, sobre o seu estado. Essa é a soberania que a esquerda está dizendo para você. Vocês representam o que há de pior nesse país. É exatamente isso. Porque tudo isso começou, e eu vou lembrar vocês, não foi com o governador que é do mesmo partido que você, Nicolas. Agora te peguei, ô seu animal. Quem começou tudo isso foi o STF, com a DPF 635, impedindo a segurança pública de fazer a operação policial dentro da favela. E nesse tempo, obviamente, o que aconteceu? Se prepararam, se armaram, mais tráfico, mais dinheiro, mais preparo, para agora, quando a corda esticou e estourou, está tendo aí 100 fuzis apreendidos em um local onde basicamente deveriam ser um local de moradia. Governador Cláudio Castro pediu 3 vezes blindados à Marinha, foram todos negados, e ainda com o argumento de que é necessário instituir a garantia da lei e da ordem. E sabe o que o Lula falou? Que não decretará GLO no Rio e não quer forças armadas nas favelas brigando com bandido. Você quer que as forças armadas do Brasil briguem com quem? Com tatu na Amazônia? As forças armadas precisam fazer o seu papel quando necessário, assim como foi feito quando o Braga Neto, que agora está preso, mas poderia estar atuando como criminoso quando ele colocou a GLO na época do Temer, lá no Rio de Janeiro. E um dos lírios do campo que morreram hoje, que inclusive vocês de esquerda, nenhum falaram sobre os 60 mortos que eram criminosos, e estão pintando como se fossem vítimas da sociedade. Um que morreu, sabe quem foi, Domingos? Foi o líder dessa organização criminosa, que era investigado por 100 homicídios, incluindo crianças. Aí me vem falar que isso é culpa do governador. Ô animal, olha os estados que o PT governa, vai lá ver. A Bahia, infelizmente, das cidades, das 10 cidades mais perigosas do país, 5 estão ali na Bahia. E quem disse que traficantes são vítimas não somos nós. Pelo contrário, nós defendemos que organizações criminosas sejam colocadas como terrorista. E quem negou essa classificação não fomos nós. Foi o governo Lula que negou colocar ambas organizações criminosas como terroristas. E está dando no que deu. Gente, criminoso tacando bomba pelo drone, em cima de policial. Mas o que dizer, né? Quando o Lula ganhou, tem um vídeo emblemático, né? De que quem estava comemorando, Evaí, os criminosos dentro da cadeia estavam lá, ó, fazendo L quando o Lula ganhou, entendeu? Então não tem dessa de que, mas matou 60, infelizmente, 4 perdas nós tivemos, e aqui eu quero deixar o nome dos 4, Sargento Heber Carvalho, Sargento Cleiton Serafim, Marcos Vinícius, Rodrigo Veloso.
Nenhum desses nomes foram citados pela esquerda. Pelo contrário, estão focados nos criminosos bandidos que aterrorizam a vida do cidadão na favela para poder chegar aqui e não se compadecer com esses policiais militares que são devidamente heróis. Agora, morreram 60 e morreram 4 de um lado. Para mim, a cada 60, de fato, ali que morrer, deveria ter morrido era muito mais. Porque criminoso que morre não volta para cometer crime. Aí vocês vão falar o quê? Meu Deus, Nicolas, que fala pesada. Nossa, daqui a pouco vai ter um esquerdoso reagindo a esse vídeo meu, né? Mas sabe o que é a realidade? É de que o Bukele fez em El Salvador, com o tamanho do Rio de Janeiro, combatendo o crime organizado com operação policial. Sabe o que aconteceu, Cabo Gilberto? Saiu do país mais violento do mundo para um país que não tem nenhum homicídio. E aí? Até quando? O Brasil vai tratar criminosos, sabe como? Como as ONGs tratam, né? Paz e amor, soltando pombas, menos Wagner Moura e mais Capitão Nascimento, tá certo? E aí a resposta que o governo dá a tudo isso é uma PEC da segurança, doutor Osmar, que coloca todo o poder na União. Agora eles falam que a União não pode ajudar, não foi nada solicitado. Então, peraí, se vocês querem tudo para a União, a prova está cabal agora. Vocês não conseguem comandar um país, muito menos combater a segurança pública. E aqui no nosso país, infelizmente, eu nasci numa favela que hoje, inclusive, também está dominada pelo crime organizado, e 50 milhões de pessoas no Brasil vivem sob o jugo do crime organizado. A primeira coisa para a gente ter um país sério, Danilo, não é somente tarifa zero, é gás de graça, é não sei o que de graça, é picanha. Sabe o que nós precisamos como país para dar certo? Nós precisamos de paz. E para se estabelecer a paz, precisa acabar com aqueles que estão tirando a nossa paz. Simples assim. Parem de acreditar nessa conversa que pode parecer bonita, pode ter uma voz fofa, talvez querendo dizer que, na verdade, tem que fazer assim e assim, mas o que essas organizações criminosas precisam é de repressão séria, é que eles cumpram pena fora do país, se possível, sejam extraditados, que se coloque a organização criminosa como terrorista aqui no Brasil, porque de fato é aquilo que eles são. E vamos ver até quando esses 85 presos serão de fato presos, né? Porque daqui a pouco a justiça dá um jeito de soltá-los. Acabei de ler aqui que a operação ainda está em andamento, o que quer dizer que ainda tem muito bandido para ser morto e que a mão do Senhor seja colocada em cima desses policiais e que não ocorra nenhum óbito. E se alguém for morrer, que morra quem é da organização criminosa. Obrigado, presidente. Mega operação no Rio termina com 64 CPFs cancelados, 81 presos e 93 fuzis apreendidos. Segundo o governo do Rio de Janeiro, o trabalho foi resultado de mais de um ano de investigação. 2.500 policiais civis e militares participaram da ação. Então, não foi algo aleatório, com muito estudo. A operação policial deflagrada no Rio foi antecedida por investigação que durou mais de um ano. As investigações que levaram à operação identificaram 94 bandidos do Comando Vermelho que estariam escondidos nos complexos do Alemão e da Penha. E outro aqui que eu achei bem curioso, né? Não é todo dia que o Jornal Nacional chama vítimas da sociedade de bandidos. Normalmente chamam de suspeitos, né? Mas aqui é fora do padrão, porque a Globo mesmo, dia de ontem, em especial a Globo News, né, tava aos prantos. Mas vamos lá. Começando pelo princípio, não é princípio não, né? Que já estava no meio da tarde, era 5 da tarde, o governador do estado, Cláudio Castro, comentando sobre como é que estavam as coisas acontecendo, se desdobrando, aí deixou um recado aí para a população. Fala pessoal, 5h20 da tarde, estou aqui no Palácio Guanabara, é um dia importante para o Rio de Janeiro hoje, a maior operação da história das nossas polícias. Até agora temos 60 criminosos neutralizados, 81 presos e 75 fuzis apreendidos.
Eu não tenho dúvida que é um dia que a gente está dando um duro golpe na criminalidade, mas eu queria me direcionar a você que está voltando para casa, dizer que as nossas polícias estão na rua. Nós já falamos com todas as concessionárias de transporte estadual, trem, barca, metrô, para garantir que você tenha um retorno tranquilo para casa. A polícia não sairá da rua até que a situação esteja completamente normalizada, que você possa ir para casa hoje, você possa trabalhar amanhã. Então, confia nas forças de segurança. Nós estamos trabalhando muito porque a gente quer um Rio de Janeiro e um Brasil livre da criminalidade, e a gente não vai retroceder, porque a gente acredita que quanto mais a segurança pública funcionar, mais livre você será, você e a sua família. Um abraço. E aí? Um amigo meu falou comigo ontem, ele falou o seguinte: rapaz, tava aqui ele em São Paulo rodando, ele pegou Uber e também pegou táxi ontem. Ele falou, cara, todo mundo que eu conversei tava feliz da vida, achando maravilhoso o que tava acontecendo, com exceção da turma da esquerda, né? Mas todo cidadão comum, trabalhador, tava feliz da vida, assim. Chega com inveja, né? Rapaz, no Rio de Janeiro não podia estar acontecendo aqui em São Paulo também, tocando terror, cancelando a CPF dessa turma aí, mãe de bandido. Aí, já outro vídeo aqui na sequência do Cláudio Castro, a gente entrar talvez na melhor história do dia de ontem, que foi o pedido de apoio que foi feito já no início do ano, em janeiro. E o governo Lula, né, meio que não quis ajudar, pelo menos não quis ajudar da forma que o Cláudio Castro queria. E tá ali, né? O governador do Rio de Janeiro diz que não tem colaboração do governo federal na segurança do estado e que está excedendo competências. Continuaremos excedendo, se precisar mais ainda, né? Excederemos. E tá lá. O amigo Cláudio Castro disse. Justamente em relação à ajuda das Forças Armadas. Dessa vez, essa ajuda foi pedida ao governo federal. Se foi pedido, por que não vieram? Ou não foi? Não foram pedidas dessa vez porque nós já tivemos 3 negativas. Então nós já entendemos que a política é de não ceder. Falaram que tem que ter GLO, que tem que ter isso, que tem que ter aquilo, que podiam emprestar o blindado e depois não podia mais emprestar porque o servidor que opera o blindado, ele é um servidor federal, então tinha que ter GLO, e o presidente já falou que ele é contra a GLO, e aí cada dia nós temos uma razão para não ser mal educado, cada dia nós temos uma razão de não emprestar e de não estar colaborando. Então a gente entendeu que a realidade é essa, e a gente não vai ficar chorando pelos cantos. A gente vai ficar trabalhando, que é o que está acontecendo hoje aqui. O Estado, ao invés de ficar transformando isso numa batalha política, está fazendo a sua parte e, como disse brilhantemente a nossa Coronel Cláudia, está excedendo, inclusive, os seus limites. Eu até entendo que estamos excedendo as nossas competências, mas continuaremos excedendo elas. Se precisar exceder mais ainda, excederemos na nossa missão de servir e proteger o nosso povo. Aí, né? E que história é essa? Que ele pediu ajuda, queria uns blindados, e o governador pediu 3 vezes, e nada. Tá nem aí. Primeiro, né? Depois que o Cláudio Castro conversou com a imprensa e falou isso, veio o Lewandowski. O ministro da Justiça aceita a responsabilidade de governadores sobre segurança e diz que nenhum pedido de Castro foi negado. Nada. Lewandowski diz que GLO só acontece se o governo estadual reconhecer falência de seus órgãos de segurança. Todo mundo tem uma razão. Desculpa não, tem uma razão. Eles têm uma razão para não ajudar. Mas vamos lá, né? Vou ler a manchete de novo, ó. Ministro da Justiça cita a responsabilidade de governadores sobre segurança e diz que, aspas, nenhum pedido foi negado. Nenhum! Diz o Lewandowski. Nenhum! Tá bom, tá aqui, ó. Cláudio Castro pediu ao ministro da Defesa blindados da Marinha para intervenções policiais em área de risco do estado do Rio. Múcio, ministro da Defesa, negou. A coluna diz que consultou a AGU a respeito e disseram que precisava de um GLO. Para emprestar o blindado, tinha que ter GLO. E o presidente Lula é contra GLO, disse o Cláudio Castro. Ele tá ali. Aí eu perguntei aí, rapaz. E aí? Nenhum pedido do Castro foi negado?
Só se for no teu ministério, né? No âmbito do Ministério da Justiça. Porque em outros âmbitos, na parte de segurança pública, foi negado. Mas que depende do Ministério da Defesa, né? Talvez. Aí tá ali, né? Ministro da Defesa negou blindados para ações em áreas do tráfico. O primeiro pedido foi em 28 de janeiro ao ministro da Defesa, José Múcio, mas acabou recusado. Leia na conta da Andresa Matais. Que trabalha com ela é o André Chalders, que é esse cidadão aqui, que ele coloca ali o ofício do Cláudio Castro. Continuando. A AGU deu aí, né, o substrato, fez o alicerce para o Múcio poder negar, pelo menos a informação, né, pelo menos não, porque o Cláudio Junqueira, ele disponibiliza o documento, a fonte primária, o parecer da AGU, tá ali, ó. A AGU barrou pedido de blindados ao Rio sem decretação de GLO. Veja o documento. Pedido dos blindados é um dos pontos de divergência entre o governo federal e o governo do Rio de Janeiro, né? Ou seja, o Cláudio Castro. A AGU, grande Messias, o possível próximo indicado do Lula para o Supremo, elaborou em fevereiro um parecer no qual deu a fundamentação jurídica para que as Forças Armadas rejeitassem o pedido do Cláudio Castro feito em janeiro deste ano para que fossem oferecidos blindados ao Estado para serem utilizados na segurança pública. O documento interno de 6 páginas do governo federal, ao qual a CNN Brasil teve acesso, diz que, aspas, tal pedido apenas possui o potencial de se subsumir na hipótese do pedido de atuação das Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem. Ele botou aqui só um resumo. O documento é esse, possui 6 páginas, parecer número 39/2025, tá ali. E tem um NUP aqui que deve ser algum protocolo 61234030558/2025-83. Tá ali. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que é do dia 14 de fevereiro de 2025. Tá aí. A AGU, o Estadão também deu a nota, citou ex-ministro de Temer ao rejeitar pedidos de blindados do Rio este ano. Procurado, o Ministério da Defesa apresentou o parecer argumentando que era necessário haver decretação do GLO. É só para mostrar, né, que aqui, ó, a AGU citou Raul Jungmann, ex-ministro de Defesa do Temer, quando orientou o Ministério da Defesa a rejeitar uma solicitação do governo do Rio de Janeiro este ano para usar blindados da Marinha no combate ao crime organizado no Estado. No parecer, a AGU alegou que a medida só poderia ser aceita se houvesse decretação da garantia da lei e da ordem. Eu coloquei isso daqui um extra só por uma razão, para eu reclamar do Temer e falar o seguinte: não importa se é PT e não importa se é o Temer, não importa se essa turminha do Centrão, eles são todos iguais. Todos iguais. O Centrão e o PT têm a mesma visão, tanto que o governo do PT cita o governo Temer para negar esse pedido. Aí, vamos para os escandalizados, né? Começando aqui pelo Engula Noblar. Que horror, o Rio de Janeiro. Governador Cláudio Castro é uma vergonha. Bom, para criticar o Cláudio Castro, o Guga Noblar se utilizou de uma imagem que é fake news. Uma imagem mentirosa. E quem desmente o Guga Noblar é a própria Globo. A Tsui colocou ali, ó. É fake imagem que mostra colunas de fumaça sobre complexos da PEN do alemão. Conteúdo foi gerado por inteligência artificial. Até para defender o direito dos manos, os caras têm que produzir fake news. Não basta defender o errado, tem que defender o errado com mentiras, manipulação. Esse é o jornalista profissional Guga Noblar. Aí vem a Mônica Bergman, a imagem dela é verdadeira. Olha ali, ó. Brasil 2025, cenas de uma guerra que nunca termina. Aí vem a Globo News. Cláudio Castro foi contra a PEC da segurança. Agora ele quer o governo federal, diz Otávio Guedes, após o governador do Rio afirmar que as forças de segurança do estado estão sozinhas. O comentarista segue. As intervenções federais que colocaram a segurança na mão de militares fracassaram redondamente. Pronto, então, os militares não resolveram, o Cláudio Castro está sozinho porque ele é contra, que se tivesse a PEC da segurança, o Brasil estava mais seguro que a Suíça.
Se tivesse a PEC da segurança, o Rio de Janeiro estava mais seguro que Zurique. Ah, maldito Cláudio Castro. É tudo culpa do Cláudio Castro. Não existe nada que... Assim, você juntou uma situação que você tem Lula em risco e as vítimas da sociedade. Você juntou os dois grupos que a Globo trata como filho. Aí a Globo surta numa situação como essa. Aí corta de novo pra Mônica Bergamo. Numa situação como essa, qual a relevância da opinião do senhor Oruan, filho do Marcinho VP? Ele é o quê? Pra opinião dele ter algum tipo de valor? Mas a Mônica Bergamo resolveu destacar, né? Se tirar o fuzil da mão, existe o ser humano, diz o rapper Oruan sobre a operação no Rio. A artista cresceu no Complexo da Penha, onde acontecem as operações policiais. Nossa, estou assim, triste, tocado no meu coração, né? Pois é, né? Se tirar o fuzil da mão, não é um criminoso, não é um bandido. Eles estão sendo alvos, tiveram CPF cancelados, exatamente por conta do fuzil na mão, né? Esse que é o problema, Mônica Bergamo. Aí, uma sequência. Mônica Bergamo não está sozinha. Venha, veja. Oruan sobre a operação policial no Rio com 64 mortes. A minha alma sangra. Aí o Flávio Gordon comenta, né? Ué, um jornalismo que dá voz a esse bocó, obviamente deixou de ser, né, jornalismo e se tornou porta-voz do crime organizado. Esse aqui é o perfil oficial do Oruan, né? Oruan é Mauro de trás pra frente, que é o nome dele. Maior chacina da história do Rio. Estou muito triste. Aí tomou uma checada. O autor do post omite que, tirando os policiais, a grande parte dos mortos são traficantes envolvidos com narcotráfico. O próprio Oruan é filho dos principais líderes do tráfico no Rio, inclusive é investigado por envolvimento com crime organizado. Será que antes da compra aí do Elon Musk, do Twitter, será que nos primórdios da internet, será que alguma agência de fact-checking iria dar uma checada dessa no Oruan? Óbvio que não, né? Mas o mundo agora é outro. É um absurdo. No dia ontem a gente teve 2 perdas reais, né? 2 policiais acabaram por falecer. Agora, pergunta aí se alguém da imprensa está preocupado com os 2 policiais. Pergunta se tem alguém preocupado com os 2 policiais. Sobre o cidadão Oruan, né? Talvez seja por isso que ele tá tão triste. Quadro de Oruan é encontrado em mansão de traficante do Comando Vermelho preso. A operação mobiliza 2.500 policiais e cumpre 100 mandados em 26 comunidades, incluindo os complexos do Alemão e da Penha no Rio de Janeiro. Aí o Vilimigo até destaca sobre isso, né? Isso aqui você não vai ver na Globo. O bandido do CV possui uma residência de luxo no interior da comunidade. O objetivo era usar para relaxamento. Era um spa. E tava lá, né? Os pontos de encontro da facção. Tem uma coisa que tá virando um padrão, porque essa moda foi lançada pelo Oruan, né? Que é pintar o cabelo de vermelho. E a Bloomberg repercutiu, né? A polícia brasileira lançou a operação, né, mais letal já realizada no Rio, deixando 64 óbitos, enquanto as autoridades tentam expulsar traficantes de drogas da cidade antes de uma grande cúpula do clima na próxima semana. Nossa, já é semana que vem a COP, viu? Meu Deus, tô surpreso, nem lembrar disso. Aí, a soma, né? O ministro petista, Lewandowski, diz que combate à criminalidade se faz com planejamento. 1 ano de investigações. Diversas munições apreendidas, né? Armas apreendidas. Bandido abatido. Eu não sei qual o planejamento que faltou. Aí tá ali o Engula Noblar, né? Desastrosa e letal a mega operação no Rio. Oh, meu Deus. Será que o Noblar perdeu algum amigo do Rio de Janeiro? Lá na sauna? Será que ele frequentava a sauna que ele frequenta? Isso daqui. Eu não vou nem abrir a matéria. Eu tava conversando com uma amiga na hora que eu tava vendo isso daqui. Eu vi isso aqui no Twitter. Na hora que eu vi, antes de abrir a sonda, eu falei, eu já sei quem foi. Foi a Maria Cristina Fernandes que escreveu essa porcaria. Eu abri, foi a Maria Cristina Fernandes. Porque esse conteúdo político, ideológico, dentro do valor econômico,
90% do tempo, a Maria Cristina Fernandes, que estava inventando uma história de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo na Globo News essa semana. E ela escreve na Globo News. Análise. Sem candidato à sucessão no Rio, Cláudio Castro resolveu eleger a matança. Esse é o jornal da Globo dedicado a Faria Lima. Vocês aguentam uma coisa dessa? Até quando a Globo vai continuar existindo? A Globo precisa ser responsabilizada. Cláudio Castro me surpreendeu muito ontem. Pra mim, né? Cada um vai ter a sua concepção, pode escolher, mas pra mim, na minha, enquanto ser humano, eu acho que eu tenho o meu direito de escolher assim. Qual foi a coisa mais importante que eu vi o Cláudio Castro falar? Foi isso daqui. Essas duas palavras juntas, ADPF e maldita. Mais do que cobrar o governo Lula, mais do que expor essa questão dos blindados, né? Esses bastidores. Ter essa coragem de pegar o microfone e falar. E é o que eu digo pra vocês. O que esses governadores falam, viram notícia, porque é um governador de estado, repercute. Quando teve aquela DPF que proibiu, né, as operações em favelas, porque o PSB do Geraldo Alckmin acionou, através, na época era deputado, o Alessandro Molon, aí ficou proibido. Aí todo mundo cobra Bolsonaro, né? Bolsonaro, faça alguma coisa. Ah, Bolsonaro. Não tem governador nesse país. Cadê a tua pra chegar lá, reclamar? Porque assim, tu vai me falar, gente, que o que tá acontecendo aqui é um problema exclusivo do Rio de Janeiro? Essas facções criminosas, elas só existem no Rio de Janeiro, né? Só e somente só no Rio de Janeiro. Não é um problema da Bahia, não é um problema de São Paulo, não é um problema do Espírito Santo, não é um problema de Minas Gerais. Não é um problema nacional, é um problema só do Rio de Janeiro. Tem que ser muito bobo pra acreditar numa coisa dessa, né? Muito bocó. Então assim, você tem temas na sociedade que todos os políticos verdadeiramente preocupados com a nação, com o povo, deveriam se posicionar. Deixar clara a opinião deles. Fazer pressão. Ver se o Poder Judiciário, né, raciocina, né, talvez chega numa conclusão diferente. Aí precisou ver o Cláudio Castro falar a DPF maldita. E é uma DPF que quem julgou foi o Supremo. Fiquei surpreso, sabe, com esse posicionamento do Cláudio Castro. Parabéns, cara. Parabéns mesmo. Vou falar do que eu vi. Não tô falando que só, mas do que eu vi, o único governador que eu vi, posso estar enganado, posso não ter visto outros, mas do que eu vi, só o Ronaldo Caiado entrou em campo aí pra decretar apoio ao Cláudio Castro. Não, minto. Vou estar sendo injusto. Eu também vi o Romeu Zema. Pronto, me perdoem. Eu vi o Ronaldo Caiado e o Romeu Zema. E você sabe que nem do Partido Novo eu gosto, mas tem que dar os créditos, né? Acho que aqui, pô, de norte a sul do país, todos os governadores deveriam, sabe? Pode falar aquela lacração que falou, parabéns aí, governador Cláudio Castro, saiba que você tem total apoio aqui de nós, temos que realmente combater o crime organizado de forma contundente. Se o governo Lula não te ajudar, o meu estado está de prontidão, temos tropa, não importa. Entra em campo, cara. Entra em campo numa situação dessa. Não dá pro país continuar vivendo dessa forma, não. Um exemplo, né? Pra vocês verem. Porque às vezes olha só a operação e entende a gente do problema mesmo, do crime como um todo, né? Do que eles vendem e fazem. Mas o impacto disso não é só, sei lá, nos usuários que são os verdadeiros culpados, né? Porque eles são as vítimas dos usuários. Segundo aí uma pessoa aí que governa o país. Mas imagina a vida de quem mora na região. Você viu, comunicado, vou ler primeiro. Comando Vermelho convoca moradores para as ruas durante, né, o conflito. As mensagens atribuídas ao CV e disseminadas em grupos de facção pediam que moradores saíssem de casa para gravar vídeos da operação, para tumultuar, para atrapalhar. Para tentar gerar aí algum, sei lá, uma cortina de fumaça para eles conseguirem escapulir. Aí tá ali, ó. Fé, meus amigos e irmãos das áreas do CV que não tiver tendo operação incursão policial. Ajudar nossos irmãos e nossas lideranças do CPX Penha Alemão, os canas tá de maldade, pegando e matando nossos irmãos, vamos se ajudar. Puder mandar uns mototáxi e pedir moradores do CPX para sair para a rua,
Gravar para não acontecer uma tragédia, chacina em cima de nossos irmãos, humildemente juntos somos fortes, mais unidos seremos imbatíveis. Vários erros de português, né? Eu acho que essa mensagem realmente é oficial. Essa aqui foi de ontem. E curiosamente, essa notícia saiu antes da operação. Essa notícia é de ontem às 4 horas da manhã. Comando Vermelho e PCC negociam com grupos colombianos compra e transporte de drogas na Amazônia. E quem diz isso não foi o Cláudio Castro, foi a ABIN do governo Lula. Relatório das agências de inteligência dos dois países diz que Porto no Pará tem sido usado para escoamento de droga para a Europa. O documento aponta que Tríplice Fronteira virou o principal ponto, né, da droga na região. Aí o Vinícius comenta, o regime Lula deseja intermediar o conflito entre Estados Unidos e Venezuela. No entanto, o Brasil é parte do problema em relação à atuação de facções, né, e não faz parte da solução. Dos 3 países citados na matéria, os Estados Unidos já atuam contra 2, que é contra a Colômbia e contra a Venezuela. Aí você corta para os maiores defensores dos direitos dos manos, os zongueiros e especialistas. Aí começa. Sem nenhum tipo de justificativa. Esse cientista político vive no Brasil, ele lê um noticiário que faz inacreditável. Aí tá aqui, né? A maior chacina do estado do Rio, disse o cientista político que acompanha operações com uso da violência. Algo completamente sem precedentes, sem nenhum tipo de justificativa. Talvez a operação mais irresponsável da história do Rio de Janeiro e mostra a total falência desse governo do estado na área de segurança pública. A UOL não ficou sozinha. Ainda tem mais de UOL, né? Vai começar dos zongueiros. Levou da Anistia Internacional. Primeiro lugar, né? Será que a Anistia Internacional aqui defende anistia para as vítimas do Rio de Janeiro? Não, óbvio que não. Cláudio Castro foi responsável em todas as medidas. Aí a Pâmela comenta, né? A Anistia Internacional nunca deu um pio quando o Clezão faleceu na prisão, sem ter direito ao devido processo legal e, aliás, preso sem ter cometido crime algum. Agora, porque o estado do Rio, né, tá deitando vagabundo, se manifestam rapidinho. ONG Internacional é um dos maiores problemas do Brasil. Aí a CNN levou também um especialista. Aí bota lá, especialista. Tem nem nome, né? Especialista. Mega operação contra o Comando Vermelho não pode ser considerada bem-sucedida. Foi não. Horrível. A Yatsuki foi atrás aí, né? Da ONG desse rapaz, que é o Instituto Fogo Cruzado no Rio de Janeiro. Enquanto existirem institutos e ONGs internacionais ou nacionais, financiadas pelo exterior, moldando a percepção pública, nenhum Bukele conseguirá limpar o país da criminalidade. A Yatsuki foi atrás, né? O Instituto Fogo Cruzado, tá aqui o site deles, parceiro do Sol da Paz, e tem parcerias institucionais com Haddad Foundation. Eu não acho que é do Haddad, né? Não acho, pelo menos não me consta que o Haddad tem uma fundação. Enfim, Galo da Manhã, Ford Foundation, né? Fundação Ford, Itaú, a Farinha Lima tá sempre aí, né? O Lema, Instituto, aqui é Laffer no final, né? Enfim, Geneva Graduate Institute, a Open Society do Soros, Oak Foundation e o NED, que o Trump aí fez o favor de também cortar o dinheiro, cortar o financiamento. Aí 30 ONGs assinam nota contra a mega operação no Rio. Eu sei o que a notícia que vem na sequência, né? Aí eu pergunto pra vocês. Se as ONGs, se essas ONGs se unirem, vamos supor o seguinte, ó, se essas ONGs se unirem e tiverem a ideia de levar essa crítica pra ONU, quem é o jornalista que iria noticiar? Essa pergunta é fácil, né? Quem é o porta-voz extraoficial da ONU contra o Brasil? O porta-voz do que existe de pior nesse planeta contra o Brasil. Ele! Sempre ele! O flautista de Genebra. Entidades
chamou mortes em operação no Rio de Geno. Eugênio, em denúncia à ONU. Sabe, assim, eu faço sempre questão de destacar, esse cara ele não é jornalista. Esse cara é um agente de desestabilização. Esse cara é inimigo do país. Este cara trabalha pela destruição do Brasil. Esse cara não é jornalista. A UOL não consegue pagar o salário para alguém conseguir viver ao mesmo tempo em Genebra e Nova York, porque é onde ele vive. Ele vive em 2 locais, ele tá o tempo todo nessa ponte aérea. Esse cara não faz jornalismo, ele é um inimigo da nação. Não é, o que esse cara faz não tá no gibi. Ele não é igual a Mônica Bergamo. Mônica Bergamo é lacadora, é petista. Sabe? Otávio Gaia, turma da Globo News. Esse cara não. Esse cara tá no nível de maldade acima. Não é normal uma coisa dessa. Tudo que acontece de fora pra dentro sempre sai na coluna do Jamil Chad. Isso aqui não é normal, gente. Não é normal uma coisa dessa. Não é normal uma coisa dessa. Aí tá ali, né? Entidades da sociedade civil do Brasil denunciam na ONU e na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Sempre sai assim, ninguém sabe. Ele já sabe. Eles já sabem quem acessar. Até porque essas ONGs operam juntos, operam em conjuntos, sabe quem são seus porta-vozes. Várias também estão ali dentro do guarda-chuva do Washington Brasil Office. Isso não é aleatório. Isso daqui é a prova que estamos diante de uma ação internacional contra o Brasil. Aí classificaram como o geno da população negra periférica. Brincadeira uma coisa dessa. Devia abrir uma investigação para saber por que o UOL contratou o Jamil Chad. Governo certo aí mesmo. Devia abrir uma investigação. Saber como é essa relação aí, porque não é normal uma coisa dessa. Não é normal. Aí a Pâmela colocou até aqui, né? O Instituto Sou da Paz, a verba que recebeu. Tá aqui um zoom, né? Ganhando dinheirinho aqui da OSF, né? Open Society Foundation, é dia do Soros e dia do NED, né? O governo dos Estados Unidos. Aí ela fala assim, ó, a mesma ONG que lança manifesto contra a mega operação é a mesma que já recebeu dinheiro do NED, via o SAID, dos Estados Unidos, para projetos de combate à desinformação, democracia e segurança pública, rede de jornalistas e também modelo integrado de controle de armas, este patrocinado pela Open Society Foundation do Soros. De 2022 para cá, os investimentos internacionais em ONGs em solo brasileiro basicamente duplicaram, outros até triplicaram. Soberania? Eles querem controlar o quanto a polícia pode, né, limpar traficantes e também controlar em quem você pode votar. Escolhem os políticos, pois, em solo brasileiro, milhões de reais em emendas parlamentares vão também parar nas mãos dessas ONGs. Movimentos sociais que não defendem o cidadão, apenas uma casta da comunidade bandidólatra que assola a segurança pública no nosso país. Essas mesmas ONGs fazem lobby pela criação de leis que vão beneficiá-los lá na frente. Essas mesmas ONGs se apoderam do Ministério Público Federal e impetram ações contra a democracia brasileira constantemente. E ela dá exemplo de outras áreas. Essas mesmas ONGs são as ONGs que querem impedir a exploração da margem equatorial e o desenvolvimento regional no norte e nordeste do país. Estas mesmas ONGs se apoderam de áreas e comunidades indígenas onde existem mensuráveis áreas contendo terras raras e riquezas que o país pode explorar. E depois ela falar sobre que o Brasil não tem soberania. E tá ali, né? Quanto ganhou ali em 2020, foi dado de dinheiro em 2022. Deixa eu ver. Ah, não. A nota explicativa da dimensão financeira, 31 de dezembro de 24 e 23. Enfim, é de tempos passados aqui, tempos recentes. Aí, além da indignação da classe jornalística, além da denúncia aí do Cláudio Castro, do governo não querer ajudar com os blindados, porque também não quer GLO, tivemos a indignação dos petistas. Sempre eles. Começando pelo presidente do PT, Edinho Silva, irmão de alma de Carlos Gabas. Eu não estou inventando esse apelido. Esse apelido foi dado pelo próprio Carlos Gabas. É meu irmão de alma. Presidente do PT, mais de 60 vidas perdidas no Rio, em operação desastrosa. As vítimas da sociedade. Aí o Lindenberg, esse já viu para lançar teoria. Eu não descarto que a operação de hoje
tenha sido deflagrada com a intenção abjeta de tentar mudar a pauta da política nacional, né, rapaz? Aí, ó, não é pra combater nada. Não importa se teve 1 ano de investigações, isso tudo é pra sabotar o Lula. Pra sabotar o Lula. É, né? É mesmo. É mesmo. Aí vem companheiro de seu. O que estamos vendo no Rio de Janeiro é a confissão da falência da gestão de Cláudio Castro. O Estado vive um cenário de descontrole e violência sem precedentes. E o governador, em vez de assumir responsabilidade, tenta culpar o Lula. Tô tocado, sabe? Tô triste. Triste com o Cláudio Castro. Aí vem o PSOL. Mega operação. Quando você vê, né? É a mais letal da história. Tá lá o Tarcísio Mota, pessoal do Rio de Janeiro, indignado com o que está acontecendo. Aí, diante de tantas críticas, né? Da esquerda, e das ONGs, da Globo e dos jornalistas em geral, pessoas mais iluminadas deste país resolveram fazer alguma coisa, né? Para proteger as vítimas da sociedade dos usuários. Conselho Nacional do Ministério Público avalia se Rio de Janeiro descumpriu determinação do Supremo. Reunião em dezembro acompanharia a medida da DPF das favelas. Aí o Marcelo Rocha Monteiro, que é procurador, comenta: este é um bom exemplo para que as autoridades de Brasília decidam de que lado estão. Aí corta do Conselho para o próprio Ministério Público Federal, que cobra explicações de Castro sobre a operação. Aí o Arthur comenta assim: rapaz, eu realmente não entendo as pessoas que acreditam no Ministério Público ou em procuradores para mudar verdadeiramente o sistema. Todo dia é uma pletora de absurdos contra o povo, contra o Brasil. Eles agora estão pedindo explicação ao governador por uma operação contra essa turma. Não pode comandar os vagabundos? Rapaz, não pode ser sério. Aí tá até a imagem aqui, né? Você colocou. A diretriz que é combater, né? O que? Armas com flores. Né? Porque aqui, procuradores pedem que o governo do Rio detalhe se a ação das comunidades seguiu diretrizes do Supremo para reduzir a letalidade da polícia. Sabe uma coisa que eu nunca vejo? E não é só pirraça não, é porque eu realmente nunca vejo. Eu nunca vejo Deltan Dallagnol criticar o Ministério Público Federal, que ele fazia parte, né? Fala aí, Deltan. Fala dos teus amigos procuradores, teus ex-amigos, né? Porque tu é um ex-procurador agora. Tu não abre a boca, né, pra falar do Ministério Público. E aí, pra realmente resolver, agora eu sei, agora eu tenho certeza que o Estado Democrático de Direito vai sobreviver e vai sair mais forte do que nunca. Porque o grande e ilustríssimo, o maior de todo o Brasil, o número 1, Moraes, assume a DPF das favelas e já cobrou a manifestação da PGR. Só deu 24 horas. E aí do Paulo Gonet que não responda. É o brabo. E o bom é assim, aí você se pergunta assim, mas por que ele? Porque ele é o número 1. Né? Era o Barroso. Mas não é porque o Barroso se aposentou, é assim, o Barroso se aposenta e vai pra ele, qual é a regra? Calma que você vai entender como é a regra. Por que escolheram o número 1? O suprassumo da democracia brasileira. Com a aposentadoria de Barroso, Moraes assumiu temporariamente o comando da DPF das favelas. Ele determinou que a PGR se manifeste sobre a mega operação. E por que ele foi escolhido? Qual foi a regra? O processo foi atribuído de forma excepcional. Essa é a regra. É isso aí. Acharam que tem que ser ele. Ele é o número 1. Ele joga e joga, ele vence e vence, ele salva o Estado Democrático de Direito. Essa é a regra. Tinha alguém melhor? Não. Óbvio que não tinha ninguém melhor. Não tem ninguém melhor. É o número 1. Escolheram a pessoa mais capacitada deste Brasil. É isso mesmo. Viva o Estado Democrático de Direito. A ordem da PGR acontece depois do Conselho Nacional de Direitos dos Humanos apresentar petição nos autos pedindo a atuação do Supremo diante da operação policial. Ele deu 24 horas pra turma do Paulo Gonet. Eu acho que tem muito. Devia ter dado uma, porque é a situação calamitosa, mas ele é um cara bondoso, piedoso.
O Conselho Nacional do Direito dos Humanos afirma que o resultado de julgamento da DPF das favelas determinou que o Estado do Rio deve promover as adequações normativas e administrativas necessárias quanto à mensuração e monitoramento da letalidade policial. Todavia, apesar das determinações proferidas nesta ação, ocorreu no dia 28 a operação policial mais letal da história do Rio. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Meu Deus do céu. Eu fico nervoso, velho. Tem umas coisas que realmente conseguem me tirar do sério, sabe? Esse tipo, ele realmente me tira do sério. Gente, no meio de tudo isso que aconteceu, e aqui não é pra puxar saco do Eduardo Bolsonaro, não, é porque eu sempre falo, tem umas coisas que eu sempre falo e repito. E aí quando eu vejo alguém fazendo coisas que eu falo e repito, eu falo, pô, é isso aqui que eu espero, sabe? Da classe política, de político como um todo, em geral. Dentro da situação que aconteceu ontem, tiveram muitos políticos que resolveram lacrar. Teve um cidadãozinho pequenininho que ele resolveu até fazer campanha para presidência. Ele nem idade tem, mas se ele chegar lá, ele prometeu buquelizar. E essa parada de buquelizar, né, ficou na boca de todo mundo, tudo mais, etc. Eduardo Bolsonaro também falou sobre buquelizar. Só que Eduardo Bolsonaro, ele não falou só lacrando. Ah, temos que buquelizar, sem, sabe, sei lá, sem duas conversas, isso aqui acabou mesmo, acabou a era do PT, agora a gente tem que buquelizar. Ele não só falou e jogou, sabe, no ar o assunto. O que eu sempre falo aqui em vez? Eu falo, gente, a gente tem que politizar as pessoas, a gente tem que explicar para as pessoas, pô, sabe, como é que funciona o Brasil, como é que funciona a política, sabe, o dia a dia, as coisas, o que o presidente consegue fazer, o que é prerrogativa da Câmara, o que é prerrogativa do Senado, o que deveria ser a prerrogativa dos setores do judiciário, sabe? E aí Eduardo, quando ele faz um vídeo, diferente do pessoal que pegou o buquelizar e só fez lacrar, eu gostei muito disso daqui, porque Eduardo pega este episódio, ele usa o gancho do buquelizar para ajudar na politização das pessoas. Vamos aqui ouvir o que Eduardo disse. Na mesma semana que o presidente do país fala que o traficante é vítima, a polícia no Rio de Janeiro faz uma operação onde dezenas de bandidos são mortos. Primeiro de tudo, se você é revoltado com a insegurança, seja no Rio de Janeiro, em qualquer lugar do país, ou se você já sofreu na mão de criminoso, você tem o dever moral de apoiar a polícia. O seu presidente, atualmente, o atual ocupante da cadeira presidencial, não vai fazer isso. Mas isso daí é extremamente necessário para que essas pessoas que botam a cara na linha de frente não fiquem, ao menos, moralmente desamparadas. Ponto número 1. Ponto número 2. Muito se fala em Bukele, o presidente de El Salvador, que pegou de país com a maior taxa de homicídios do mundo em 2016 e transformou no país mais seguro do Ocidente atualmente. Para buquelizar o Brasil, é claro que é necessário o apoio do presidente junto com o Congresso Nacional. E foi essa maneira com que Bukele conseguiu tirar de campo todos aqueles que bloqueavam as suas políticas. E depois, nós temos que fazer justamente o contrário do que o Lula está dizendo. Nós temos que encarcerar os bandidos. Nós temos que combater o tráfico de drogas, e isso exige sacrifício. E também combater o desarmamento para que eles não fiquem confortáveis roubando todo mundo à luz do dia. Então, parabéns à Polícia do Rio de Janeiro. E você, igual a mim, que deseja a buquelização do país, apoie a polícia nessas operações. Isso pra vocês parece um vídeo lacrador? Você vê a diferença, cara? Eu não quero que os políticos fiquem fora das redes sociais. Eu até entendo, beleza, usa do meme e tudo mais. Mas, poxa, bicho, custa fazer isso daqui? Custa fazer isso daqui? Aproveitar uma oportunidade como essa... Pode parecer bobagem, mas explicar que o Congresso é importante, que o presidente sozinho não consegue resolver. Pelo amor de Deus. E teve algo a mais que eu não falei. E que, se Eduardo estiver ouvindo aqui, eu te dou parabéns também, Eduardo. Além disso, você deixou sugestões. E deixou sugestões após o antipetismo. Porque assim, ele falou que tem que fazer o oposto do que o Lula faz. E aí ele explica. Ele coloca na mesa. Quantas vezes eu não falo isso daqui? A direita, quando eu termino, gente, qual direita que vocês querem construir? Qual o projeto? Qual o plano? Sabe? E aqui, qual é o nosso plano é fazer isso e isso. A gente vai fazer isso aqui, a gente vai fazer aqui também. Eu proponho isso daqui, sabe?
É uma agenda propositiva. Não é só ser contra o Lula. Eu achei esse vídeo, assim, um vídeo 1 minuto e 20, começa mostrando a hipocrisia do Lula, o que o Lula acabou de falar, depois pega o gancho do Bukelizar, faz uma rápida explicação, explicando para as pessoas que não depende só do presidente da República, mas também do Congresso, outras coisas. Depois antagoniza com o Lula e coloca a sua agenda propositiva em campo e termina pedindo apoio à polícia. É pedir demais. É pedir demais. Parabéns, Eduardo. Por isso que tu é o líder, cara. Depois do Jair, você é o líder. Vamos botar assim, né? Mas o Jair não estando aí, é isso, cara. Tem que bater a mente no peito e tomar a frente. Eu deixei isso aqui pro final, podia botar mais na frente, né? Influenciador petista do Twitter. A quem interessa chamar o Comando Vermelho de narco-terror, né? Tudo mais. Aí o Mafinha comenta, o PT dando de bandeja a pauta anti-Trump. Por que eu coloquei isso no final? Porque ontem a CNN, mais especificamente o Caio Junqueira, revelou que o Rio de Janeiro passou a governo Trump relatório de atuação do Comando Vermelho nos Estados Unidos. Que é uma pauta que o Trump tá bem preocupado, né? Tomando até ações aí na costa da Venezuela. Aí que o Trump bota aí na Baía de Guanabara. Eita, o Samuel Pancha do metrô vai ficar louco! Eita, rapaz. O governo do estado do Rio entregou há cerca de 8 meses ao governo de Trump um relatório que, segundo fontes próximas ao governador Cláudio Castro, comprova que o CV é um grupo que toca o terror com a atuação dos Estados Unidos. O documento foi elaborado pela inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Rio e entregue ao Consulado dos Estados Unidos no Rio de Janeiro. Ele detalha como a facção expandiu seus negócios para a América do Norte, além da forma como atua com violência no Brasil. E até o perfil ali, né, um perfil oficial do Departamento de Estado, relacionado a viagens. Oh, alerta aí, hein? Se estiver no Brasil aí, cara, tá tenso, viu, no Rio de Janeiro. Tenso. Muito tenso. Muito tenso. Mas vamos lá. Ela tem de falar mais uma besteirinha. Sabia que a maior parte do tempo seria sobre aquilo ali. Continuando aqui sobre a questão dos Estados Unidos, ontem saiu uma análise, mas não sei, também não foi tão profunda, né? Só falando assim, ó, talvez, né, a foto com Trump não significou muita coisa. Clarissa Oliveira veio falar que Estados Unidos dão sinais de que não irão facilitar negociações. Apesar do clima amistoso entre Lula e Trump, Estados Unidos resistem à suspensão temporária de tarifas e sinalizam que manterão pressão nas negociações. Aí o Vinícius Carrion fala assim, ó, ele coloca aspas, né, para o que está na matéria. Os Estados Unidos estão dando uma série de sinalizações de que não vão facilitar essa negociação para o Brasil e que o jogo vai ser duro, mesmo em um período relativamente curto, caso seja possível acelerar essas negociações. Avalia a analista. Ontem também, em relação a essas questões Brasil, Estados Unidos, tarifa, a Tereza Cristina fez o oposto do que fez Eduardo Bolsonaro. Ela despolitizou as pessoas. Com mentiras, fake news, narrativa, e obviamente eu vou desmentir. Mas além de despolitizar as pessoas, ela mostra mais uma vez de que lado ela está e a quem ela serve. Senado, nos Estados Unidos, né, aprova a resolução bipartidária para acabar com as tarifas sobre o Brasil. O Senado dos Estados Unidos acaba de aprovar, 52/48, o projeto de resolução que determina o encerramento da emergência nacional, base das tarifas adicionais de 40% a produtos brasileiros. O diálogo e a diplomacia da nossa comitiva suprapartidária em julho renderam frutos. É assim que poderemos avançar num ganha-ganha para Brasil e Estados Unidos. Lobista, né? A Pamela comenta, nunca mais votem nessa senadora lobista do Partido Democrata dos Estados Unidos. Tereza está a serviço do globalismo. Aí pra você ver, né? Olha lá, isso, aquilo, outro. Está despolitizando. Por que eu digo que ela está despolitizando? A Globo, sem o comentário do Paulo Figueiredo, a Globo já derruba por terra tudo que a Tereza Cristina falou. A Globo politiza porque a Tereza despolitiza. Senado dos Estados Unidos aprova projeto de lei para encerrar tarifas de Trump contra o Brasil. Vamos para o subtítulo. Apesar do aval,
O projeto deve ser barrado na Câmara. O senador democrata Tim Kaine, autor da proposta, afirmou que a votação teve caráter simbólico e busca demonstrar a insatisfação com a política tarifária adotada por Trump. Tradução. Foi só para inglês feio, foi só para lacrar, foi só para mandar um sinal de fumaça. Puro lobby. Puro lobby. E esse lobby custou dinheiro, viu? Teve uma parte do empresariado brasileiro que botou dinheiro nessa viagem para encontrar com essa turma aí. Teve um dinheirinho bom, viu? E o Paulo Figueiredo fala, né? Os senadores republicanos que votaram favoravelmente são os mesmos anti-Trump. O Mitch McConnell, Tom Tillis, Lisa Murkowski, Susan Collins e Rand Paul. Não há efeito prático na votação, exceto, talvez, deixar o Trump puto da vida, né? Me ajude, é o interesse da Tereza Cristina. Avançando aqui, ainda nesse âmbito dos Estados Unidos, Paulo Figueiredo, não sei se ele tá me assistindo, mas ele tá virando, ele foi mordido pelo quimpainismo. Eu acho engraçado isso, sabe? As pessoas que inventaram esse tema aí, eu não abraço nem desabraço, né? Eu deixo rolar. Deixa aqui o Paulo Figueiredo comentar, né? O paradoxo da direita é que ela odeia a Globo. Mas ela acredita em tudo o que eles falam. Vejam o que escreveu Flávio Morgenstern. O mão mole. Flávio Morgenstern. Mão mole. Hoje é um dos maiores postas que você tem aí comentando na internet. Vocês me desculpem. Top 3 bostas comentaristas é esse, cara. Top bosta. É isso aí, gostei. Deixem-me falar o que 90% sabe, mas ninguém quer admitir com todas as letras. O início das negociações de Lula com Trump na Malásia foi um desastre para a direita. Não adianta só focar numa careta do Lula em um frame, nem em ser a primeira reunião. Foi um desastre, nada. O cara tá repetindo a mesma narrativa da Globo News. Ele não consegue falar a razão. Mas ele sabe que a reunião foi um desastre. Um desastre para a direita. Ele não consegue explicar por que foi um desastre para a direita. Mas foi um desastre para a direita. Por que foi? Por que foi, né? E ele ainda vem com um ar professoral. É sempre muito professoral. Foi um desastre. De nada. De nada o quê, porra? Acabou de falar uma merda. Mais uma. Por causa do teu piti com o Eduardo Bolsonaro. Como se o ponto das análises que a gente fizesse aqui fosse o centro de tudo que tem sido dito, fosse a careta do Lula. Então aqui, ponto por ponto, explicando, destruindo a narrativa da mídia. Agora, o que é isso? É o síndrome do sujeito que tem o pipiu pequeno e aí ele precisa olhar a Globo e falar assim, a Globo tem o pipiu grandão, então, poxa, eles estão falando, eu vou seguir o que eles falam. Óbvio que isso é por conta de, obviamente, isso é síndrome é o Eduardo Bolsonaro Derangement Syndrome, como a gente diz. Está num dos grandes veículos de comunicação da direita comentando exatamente sobre esses temas. Um veículo bom. Aliado ao Globo. O problema não é o Flávio Morgenstern, antes fosse. Ele é um top bosta. Mas tem gente dentro da oposição, no Congresso Nacional, igual. Juro pra você, as mensagens que eu recebi... Aí vai comentar, né? Tem uns grupos de comunicação que estão cada vez melhores. E aí o Paulo Figueiredo tá indignado. Ele agora está indignado. Ele tá cada vez mais quimpainista, viu? De vir na direita. O que me marcaram aqui, velho? Deixa eu ver que isso é uma coisa importante. Eita, parece que o áudio é bom, viu? Pra me marcarem aqui, falar, fulano tá ficando pronto. O cara deve ter ficado revoltado com a vida. Teve outro recorde aqui, eu nem botei aqui no vídeo, mas já estamos aqui. Chutar o pau da barraca logo de vez. Esse aqui. E os comentáriozinhos dos Silvio Grimaldo, Flávio Moura, é tudo a mesma merda. Eu já nem sei qual a diferença entre esses caras. É um bando de loser, um bando de fracassados. Os caras não conseguem cuidar nem da própria vida.
Estão querendo dar palpite na política internacional, meu Deus do céu. Com despeito, agindo por despeito, gente despeitada. E busquei, antes de sentar o pau aqui, eu busquei todas essas pessoas pessoalmente, tentei conversar, tentei que a pessoa entendesse o que estava acontecendo, explicar o que a gente estava tentando fazer, para ver se a pessoa tinha um pouco de bom senso. Ninguém tem bom senso. Bando de recalcado do cacete. Pois é, né? Paulo, a gente não conversa, mas se você assistir, eu já tentei tudo isso, conversar, explicar, tudo mais, né? Quando, assim, pra eu falar de alguém, velho, porque eu realmente já tentei tudo, já joguei a toalha. Pode ter certeza que cola comigo, velho, você passa de ano. Tem uma galera, gente, que assim, o Silvio Grimaldo, eu falo, como é que o pessoal ainda leva esse cara a sério, dá respeito, só porque não, porque ele foi aluno do Olavo de Cá. Vai tomar banho, vai tomar banho. Cara chato, sabe? Fica de maledicência o dia todo que Deus deu, parece que só tem isso pra fazer, só denegrir a imagem de Eduardo, de Bolsonaro, de Eduardo, do Jair. O cara só fala disso, toda a postagem do cara é chorando. Sabe, é um negócio assim que é visceral. E fica lá no disse-me-disse. Aí o pior é que ele fica defendendo o Deltan Dallagnol. Aí o Grimaldo tava lá reclamando que a família Bolsonaro tava lá de conchavo com o PST do Kassab, porque ia apoiar o Eduardo Paes. Aí, menos de 24 horas depois, o Flávio Bolsonaro deixa claro, eu não tô apoiando o Eduardo Paes. Eu não consigo nem crer que o PL vai apoiar o Eduardo Paes. Ou seja, já desmontou a narrativa do Grimaldo. E o Deltan e o Partido Novo, que ele tanto defende, estavam com o Kassab, filiando o Matheus Simões, e o Zema falando que vai conversar com o Kassab, pode ter algum tipo de aliança. Sabe, tu vê assim, que é puro despeito, bicho. É só pra atrapalhar. Só pra atrapalhar. Melhor. Seria muito melhor se ambos, né? Seria melhor, sabe o que seria bom? De verdade, sem treta nenhuma, e não é só pra esses não. Seria bom se todo portal de notícias, influenciador, comunicador, deixasse claro quem é o seu candidato à presidência e o porquê. E se não for Bolsonaro, o próximo. Seria muito importante. Eu acho que a plateia ia se surpreender se eles fossem honestos. Eu defendo fulano, assim, eu defendo, e se não for Bolsonaro, Cicrano. Pronto, beleza, bacana. Seria muito bom. Jogando assim de forma clara e cristalina. Porque é o que o MBL faz, né? O MBL não engana. Quer dizer, o MBL pediu para Amanda Vettorazzo não postar nada sobre Bolsonaro durante mais de um ano, né? Ela não postou nada e foi eleita em São Paulo vereadora com o voto dos bolsonaristas. Então, parabéns aos envolvidos. Aí o seu Kim Kataguiri tá aqui. Esse aqui é um vídeo, vou mostrar. 10 segundos só. Kataguiri. Bolsonaro deve cumprir pena na cadeia e ao hospital quando necessário. Ele tá defendendo Bolsonaro que ser preso na cadeia, torturado. Aí o Chifre mostra a hipocrisia do cidadão, né? Ué, Kim, você mesmo disse que o processo é ilegal mês passado. Agora, né, dá legitimidade para prisão. Quem foi que puxou tua orelha? Esse aqui é o Kataguiri, ó. Jair Bolsonaro será preso, condenado num processo ilegal, inconstitucional, com vício de competência e cerceamento à ampla defesa e contraditório. Jair Bolsonaro será preso. O processo é tudo isso e ele tem que ir pra cadeia. Valeu, fera. Ontem a turma do MBL tava assim, ó. O que Bolsonaro fez enquanto Renan Santos e o MBL caminharam de São Paulo até Brasília para protocolar o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff? Aí o Ale fala, sabe o que Bolsonaro fez? Então, enquanto vocês caminhavam, os Bolsonaros eles estavam hospedando os vermes em seu apartamento em Brasília. Rubio Nunes, Renan Santos, Rafael Rizzo, esse aqui acho que é o Salsicha, Eduardo Bolsonaro. Aí tu fala, não é possível que isso aqui foi durante a marcha, não. Pô, é bem o Rafael Rizzo, que esse aqui tá sem camisa, diz, ó. Sou eu ali na foto sem camisa. Esse dia eu dormi na cama com o Eduardo Bolsonaro porque não tinha mais espaço na sala. Aí diz que dormiu um virado pra cada lado. Tá aí.
Testou que foi isso mesmo. É o típico ingrato da política brasileira. Tem umas coisas que ia demorar mais tempo para comentar. E não vai dar tempo para comentar hoje. Mas só para fechar, uma notícia de ontem. Eu de acho. Onde é que foi parar? Ah, vá. Aqui, pronto. Que coisa importante. Só melhora, né? Moraes cobra explicações de Felipe Martins sobre falha em tornozeleira eletrônica. Aí olha o que diz a Globo. O equipamento ficou sem sinal por cerca de 1 hora. 1 hora. Folha de São Paulo. Perícia do Paraná diz que tornozeleira do réu teve falha de 2 minutos por problemas no GPS. 2 minutos para 1 hora é um erro aceitável ou é a Globo tentando colocar o Felipe Martins na cadeia? Absurdo isso, né? Aí a Bárbara comenta, né? O relatório deixou claro que a violação por falha de GPS foi 2 minutos. Aí o cara leu, mesmo assim foi cobrar explicações da defesa alegando violação de 1 hora. Cara, tava no relatório solicitado pelo próprio ministro. Era só ler. Ler que tá lá. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil. Brasil do Lula. Mas enfim. Tinha muito mais coisa que eu queria comentar. Mas eu fiquei na dúvida. Eu sabia que esse primeiro tema ia levar muito mais tempo. Ficamos por aqui hoje. Se gosta do meu trabalhinho, quiser me ajudar um pouco mais, pode ser um membro do canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro. Kimpaim.com/br. Vejo vocês amanhã e fiquem com aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui-me!